Bem, gente, muito prazer. Fernanda, muito obrigada pelo convite. Osana, equipe toda do Lapidário, é um prazer estar aqui com vocês. Antes de me apresentar, antes de passar todo o conteúdo para vocês, a gente precisa alinhar a nossa expectativa. Só existe uma profissão no mundo. Vocês sabem qual que é? Eita, foi mal. Vamos aí, dei spoiler para vocês aqui sem querer. Qual que é? Agora vocês já sabem. Vendedor. É um absurdo, né? Carioca, folgada, chega aqui pro médico e fala que só existe uma profissão no mundo. Mas é isso, né? Vocês estudam no mínimo 10 anos, e ainda mais agora com tudo que está acontecendo no Instagram e no TikTok, como se não bastasse tudo que vocês precisam estudar, cada vez mais vocês precisam vender também. E todo mundo é vendedor, inclusive palestrante. A gente precisa saber contar uma história e como a gente conta essa história, não só para os nossos clientes, mas para os nossos funcionários também. Contando um pouco da minha história, ele já falou, aos 19 anos eu fui morar na Europa e abri 2 empresas, sendo que uma delas, graças a Deus, eu vendi. Quando eu voltei para o Brasil, eu descobri, eu já sabia que eu era muito boa de tirar o negócio do chão, mas como eu optei por não fazer faculdade, eu falei, bem, eu preciso trabalhar em startup para poder entender como que as empresas saem de 0 para bilhões em questão de 4 anos. Então, eu vou lá para dentro, eu vou estudar, e aí depois eu volto a empreender. E foi aí que eu passei pelo G4 Educação, passei por uma multinacional, fui a melhor vendedora em todas as empresas que eu passei, graças a Deus. E por um propósito, por um incômodo muito grande, de ver empresários tomando decisão todos os dias na base do achismo, eu fundei a Bobup, onde o nosso propósito é tirar os empresários da vulnerabilidade e acordar um belo dia e falar assim, eu acho que eu tenho que fazer isso. A gente é intolerante ao achismo e é um pouco do que a gente vai conversar hoje. Antes da gente aprofundar no conteúdo, eu queria perguntar para vocês, eu queria que vocês anotassem, não precisa me falar nesse primeiro momento, se a equipe de vocês comunica a efetividade da marca médica de vocês. Coloca sim ou não. Escreve, que é importante. Eu sei que é chato esses... Foi todo mundo? Qual que é o cuidado que a gente tem que ter e por que eu estou aqui conversando com vocês? O modelo de negócio de vocês, assim como o modelo de negócio de um advogado, dentista ou um salão que coloca o nome, ele depende de vocês. Porque vocês são especialistas. Então, quando o paciente chega, ele chega querendo quem? E aí a gente precisa ter 2 cuidados. Um a longo prazo, se vocês quiserem crescer, porque quanto mais clínicas vocês abrirem, vocês não são onipresentes, então precisa ter um cuidado com isso. E um cuidado a curtíssimo prazo, e é isso que a gente vai falar aqui hoje, porque a marca médica de vocês precisa estar comunicada no fluxo comercial de vocês. Porque vocês são especialistas, vocês entendem pra caramba, vocês estão aprendendo a se comunicar, vocês viajam, e depois de 10 anos estudando, vocês não param de estudar um minuto, vocês entendem técnica, entendem procedimento, domina tudo, aí chega na secretária de vocês, ela não sabe responder. E aí, o que acontece nesse momento? Isso aqui, ó. Ixi, tá sem a foto. Mas eu tinha colocado uma foto de uma TV chiada. É isso que acontece. Sabe antigamente, quando a gente tinha antena, que ficava colocando bombril na antena? É isso que acontece. Você causa um negócio técnico na venda que chama fricção na cabeça do paciente. Ele vem procurando vocês pela qualidade que está lá no Instagram, que está no TikTok, da palestra de vocês. Bate na recepção, na secretária, ela, às vezes, por falta de treinamento, não fala muito bem. Ué. E aí você tem um problema de venda. A gente pode olhar a marca médica sobre 2 perspectivas. A gente pode olhar pela perspectiva de marketing, que a gente está falando elemento de marca, brand, enfim. E a gente pode olhar pela perspectiva de venda, que é
canal de venda. O que é canal de venda? É por onde vocês se comunicam, por onde vocês vendem. Por onde que vocês vendem? Me conta. É para agora vocês têm que participar. O que mais? O que mais? Ó. Mas ela não é canal. Não, ela não é canal. Secretária não é canal, exatamente. Isso tudo aqui é canal de venda, pessoal. É por onde seu cliente chega. Ele chega por onde? Por onde ele te conhece? Por palestra, por tráfego pago, pelo YouTube, por indicação. Por onde que ele te conhece? Porque isso tudo aqui é canal de venda. Inclusive, para quem quiser estudar isso, existe um livro chamado Tração, que é muito bom, que ele fala sobre os 19 canais de venda. É muito legal esse livro. Ih, tá fora de ordem aqui, ó. A TV que eu tinha comentado. E aqui, eu trouxe um passo a passo para vocês. Quando a gente fala de TV chiada e não criar confusão na cabeça do cliente, a gente precisa olhar para duas perspectivas. Primeiro, para canal de venda mesmo, e segundo, para o time. Então, primeiro a gente vai falar de canal de venda e depois a gente entra um pouco sobre treinamento de time. Tá? 4 pilares. Primeiro, qual que é o nível de consciência do paciente de vocês? Segundo, como que a gente gera interesse? Como que a gente converte? E como que a gente deixa esse paciente com a gente? Vamos lá, eu vou aprofundar em todos eles, tá? E vocês podem ficar à vontade, se quiser me perguntar, se tiver dúvida, se eu estiver falando rápido demais, não tem problema. Qual que é o nível de consciência? Vamos lá. Tem 2 meses que eu emagreci 14 quilos com Monjaro. Há 8 meses atrás, eu não estava nem aí para isso. Estava nem aí para isso. Estava comendo fast food o tempo inteiro, trabalhando pra caramba, e eu tinha o seguinte discurso: um prato vai ter que cair, então vai ter que ser o da saúde. Mal sabia eu, né, que se caiu da saúde não tem mais nada. Então, até que eu paguei muito caro para a consulta, e o nutrólogo virou para mim e falou assim: você está ganhando tanto dinheiro para quê? Para você morrer? E a sua noiva gastar com outro? Eu falei, caraca. Falei, essa doeu. E foi aí que eu resolvi mudar tudo. Há 8 meses atrás, qual que era meu nível de consciência? Obrigada. Exatamente. 0. Eu não estava nem aí, não era uma prioridade para mim. Aí eu comecei a passar mal. Comecei a me sentir cansada. Aí eu falei, putz, eu preciso ir no médico. Aí eu descobri que eu estava com obesidade nível 4. 48% de gordura. Com gordura no fígado. Qual que era meu nível de consciência naquela hora? Eu sabia que eu tinha um problema. Eu já não era mais inconsciente. Agora eu sei que eu tenho um problema. Putz, não dá para desver. Não dá, né? Tinha uma figurinha, desver, né? Antigamente. Não dá para desver. Aí eu passei para um outro estágio. Eu falei assim, eu vou ter que escolher o médico que eu vou. Achei o médico. Quando eu encontrei o médico, eu passei para... Aí ele me falou, você pode tomar Monjaro, você pode tomar o Ozempic, você pode ir na base da disciplina, você pode fazer... O que você quer? Nesse momento, vamos recapitular. Eu sabia que eu tinha um problema, eu já tinha escolhido o médico que ia me cuidar, mas eu ainda não estava consciente da solução. Aí sabe o que acontece aqui? Eu dei aula numa pós-graduação para médicos há uns 2 meses atrás. Normalmente, não estou dizendo que acontece, o que vocês fazem com o Instagram de vocês? Coloca foto do antes e depois.
Só que a foto do antes e depois é para o cliente que ele já tem certeza de tudo. Ele já sabe o procedimento exatamente que ele quer. Por que atrás do cigarro vem a foto do que pode acontecer? Porque quando a pessoa está inconsciente, a única coisa que a gente consegue fazer é educar. Pegou a referência da TV chiada, a confusão que causa no cabeça do paciente? A gente precisa entender qual que é o nível de consciência que a gente está falando. E aí é uma questão de posicionamento de vocês, doutores. Eu tenho um cliente que se posiciona, que depois que ele faz bariátrica, a chance de voltar é muito baixa. É uma questão de posicionamento dele. Escolhe o nível de consciência. Vocês podem trabalhar com todos que vocês quiserem. E aí eu sempre vou puxar para o time de vocês. Eles precisam estar alinhados com tudo isso. Como que a gente vai gerar interesse para cada nível de consciência desse? Porque se eu estou em níveis diferentes, eu preciso me comunicar de forma diferente. Quem tem filho? Você não tem que baixar para falar com ele? Não é mais eficiente? É igual. Precisa saber com quem que você está falando. Como que a gente converte ele? Vai ser através de secretária? Eu vou converter dentro do meu consultório? Eu vou contratar um vendedor, um negociador? Quem que vai converter isso aqui? Quem que vai transformar um potencial, um ser humano em dinheiro no meu bolso? Essa é a verdade. Quem que vai fazer isso? E para mim o mais importante, para a gente acabar com essa história de TV chiada, como que a gente mantém ele dentro da nossa empresa? Aqui eu vou me aprofundar numa questão técnica, mas eu queria muito conversar disso com vocês. Alguém sabe o que é CAC? Quem sabe, levanta a mão para mim. CAC é custo de aquisição para o cliente. Próxima vez que chegar um patrocinado, alguém vendendo curso caro para você, você fala, eu já sei, você não precisa pagar curso caro mais. Ou seja, é quanto a gente como empresário gasta para trazer um cliente para dentro. Anota a fórmula aí. Todos os custos de venda e marketing dividido pelos novos clientes. Vou repetir. Todos os custos de venda e marketing dividido pelos novos clientes. Quanto que vocês investem na agência de tráfego pago de vocês? Tem que estar nesse... Qual que é o custo de manter a máquina de vendas em pé? É esse custo que vocês têm que calcular. CAC, CAC. Então, vamos fazer uma conta rápida aqui. Você tem a menina que cuida do seu Instagram, tem a outra que faz as artes para você, tem o pessoal do tráfego pago. Vamos supor que toda essa estrutura fique em R$10.000. E todo mês você coloca para dentro 10 novos pacientes. Qual que é o CAC? Aí tem um outro conceito chamado LTV, que é o quanto tempo o paciente fica com vocês. Por que você está falando isso, Mari? Porque o CAC você gasta uma vez. Aí sabe o que acontece? Vocês gastam uma grana para colocar o paciente para dentro e vocês não vendem de novo para ele. E ainda tem gente que acha que vender é arte, né? Quanto mais vocês venderem para o mesmo cliente, mais barato esse cliente é para vocês. Mário, meu CAC está alto ou está baixo? Essa pergunta eu recebo todos os dias. Não tenho como te responder assim. Isso depende do valor do procedimento de vocês e da consulta de vocês. Se você gasta R$10.000 com um novo cliente, e seu procedimento é 7, tem que te dar uma notícia. Aí você fala, eu não sei o que está acontecendo. Eu estou vendendo pra caramba, eu estou no Instagram e o dinheiro não fica no meu bolso. Sim.
Porque seu CAC está maior que seu LTV. Então, uma vez que esse cliente entra, olha o esforço que vocês fizeram aqui. Uma vez que ele entra, ele não pode sair nunca mais. Tem que mandar mensagem para ele. O meu médico, eu falei assim, estou fazendo desmame do Monjaro. Ele falou, não, vamos conversar, porque não sei o quê. Eu falei, não vem não, eu já sei. Essa eu já sei. Falei, não, isso aí eu controlo, fica tranquilo. Mas é isso. Tem que estar claro no modelo de negócio dos doutores e para a equipe também, qual que é o próximo produto e em quanto tempo a gente vai vender esse próximo produto para ele. E eu sei que quando a gente fala de venda que é difícil, porque parece que fica, ai, mas vendedor é chato, ai, mas eu não quero vender. Essa história de vendedor chato já passou. Quem está jogando esse jogo está lá na Série C, não tem como. A gente tem que olhar vendas como parte da estratégia de marca de vocês. Porque o cliente de vocês já está esperando isso. Ficou claro aqui o conceito de CAC e LTV? Foi? Alguém quer perguntar alguma coisa? Boa. Qual que é o principal ponto aqui agora? Não adianta a gente desenhar isso tudo aqui. E não é fácil, tá? Mas é necessário. Para não virar chuveiro. Entra dinheiro por um lado, sai pelo outro, entra cliente de um lado, ninguém sabe aonde está. Não adianta a gente fazer isso aqui, falei do campeonato, você riu, não adianta a gente estar jogando Copa do Mundo e o jogador faz gol contra. Brasil e Alemanha 7-1, a gente sente a dor no estômago até hoje. Não, que isso? A gente foi para a Copa do Mundo para fazer isso? Então, assim, vocês vão gastar maior tempo organizando isso aqui. Existem erros que não podem acontecer mais. Não pode acontecer mais. Pelo nível que vocês estão. Porque vocês estão aqui estudando. Saiu da cidade de vocês. É porque vocês querem se tornar mais competitivos, vocês querem aprender mais. Então, tem erros que não tem como mais. Primeiro deles. O primeiro passo da venda é a pessoa confiar na gente. Pensem, não precisa falar em voz alta, pensem numa pessoa que vocês não confia, desculpa. Uma pessoa falsa, português claro. Vocês escutam o que essa pessoa fala? Então, o primeiro passo da venda é você fazer a pessoa confiar em você. E qual que é a melhor técnica para isso? Deixar a pessoa falar. E quando você está conversando, como que você deixa uma pessoa falar? Fazendo perguntas abertas para ela. Por que eu estou falando isso para vocês? Olhem as conversas de vocês lá, do time de vocês, secretária, vê como é que elas estão perguntando. As perguntas abertas, elas fazem o cliente falar muito mais do que perguntas fechadas. Eu posso te perguntar assim, qual que é o seu plano? Sul América ou AMIL? Isso é uma pergunta fechada, só tem duas opções. Ou você vai falar Sul América ou você vai falar AMIL. Muito diferente se eu te perguntar assim, como que é a forma de pagamento? Eu nem falei de plano de saúde. O que te trouxe até aqui? Como que você conheceu a doutora? A gente precisa gerar esse ambiente de conexão com o paciente na ponta, não é quando chega em vocês. Com vocês, eu sei que vocês se garantem dentro do consultório. O problema está até chegar lá. Tá? Então, não dá. Aceita plano de saúde? Sim.
Onde que é o endereço? Itaim. Que isso? Não dá, isso aqui não dá mais. Segundo ponto. Bom dia. Quero agendar uma consulta com a doutora Bruna. Ela pode dia 20 de dezembro? Pode, claro. Que horas que você quer? Não quero mais não, fica tranquilo. Eles precisam usar gatilho de escassez. Ó, semana que vem ela tem horário às 4 horas. Eu não estou falando para mentir, são coisas completamente diferentes. Não é isso. Vocês estão aqui, por exemplo, no Lapidário. Ó, quinta-feira que vem ela tem horário às 4, porque semana que vem ela vai passar 4 dias em São Paulo, numa especialização. Depois disso, a agenda dela vai estar bem caótica. Você quer? Quero. Foi até aqui? Não acontece isso com ninguém, né? Presta muita atenção nisso, tá? Quais são as formas de pagamento que vocês estão oferecendo? Existem empresas hoje que compram parcelamento em Pix, boleto. Aí qual que é a pergunta aqui? A doutora Bruna aceita plano de saúde? Não. Aí a conversa acabou ali. Falta de acompanhamento. Isso aqui vai muito em linha com o que eu falei sobre reter cliente. Eu ligo para a clínica, pergunto se tem horário, falo que eu não posso esse horário e eu vou entrar em contato depois com vocês. E ninguém nunca mais me liga de volta. Alguém sabe como que a gente resolve esse problema aqui? Com CRM não é Conselho Regional de Medicina. É uma ferramenta de relacionamento com o cliente. Lembra, a gente precisa diminuir a dependência da imagem de vocês na hora da compra. Quantas ligações você recebe para marcar consulta? Porque vocês têm 2 processos de venda. É venda até levar o cliente para o consultório e venda no consultório. Aí eu pergunto assim para os meus clientes, por que o pessoal não está indo marcar consulta? Ah, porque não tem tempo e acha caro. Eu falei, não, vou perguntar de novo. Por que eles não estão indo na consulta? Porque eles acham caro. Mas quem te falou? Minha secretária. Eu falei, mas qual que é o dado? Não tem. Eu falei, então não acho, ninguém acha caro e ninguém tem. Não tá. Não tem dado para isso. A gente precisa, vocês precisam, porque está muito caro. Quem investe em tráfego pago aqui? Quanto tempo? Uhum. E você? Quem mais levantou a mão? Quanto tempo? 4, 5 anos? Ficou mais caro ou mais barato nos últimos 6 meses investir em tráfego pago? E vai ficar mais ainda. Porque o modelo de negócio deles é esse. Então a gente precisa armazenar isso de forma correta. Se não está indo na consulta, não está indo por quê? Se saiu do consultório sem fechar o procedimento, não fechou por quê? Porque isso é dado da operação de vocês. E é o que vai fazer a operação ficar cada vez mais barata. E treinar, porque aí você vai virar para o seu secretário e vai falar assim, deixa eu te falar. Quando ele falar que ele não tem tempo, você vai falar isso aqui. Quando ele falar que ele não tem, que ele quer por plano de saúde, você vai falar isso aqui. Aí você abre o Instagram de noite, olha aquele médico e fala assim, não sabe nada, acabou de começar. Tá gigante no Instagram.
além de estar gigante no Instagram, ele faz isso aqui. Por isso que ele está gigante no Instagram, porque ele tem dado para fazer o que ele está fazendo. Dá uma dor no estômago, né? E não utilizar a técnica de venda. Existem milhares de técnicas de vendas, como eu expliquei para vocês, pergunta aberta, pergunta fechada. O que fala, o que não fala. Quer ver me matar? É quando eu mando mensagem para a médica, a secretária manda erro de português. Aí eu fico assim, Eu corrijo isso nos meus clientes da seguinte forma. Eu apresento o chat GPT para a secretária e falo assim, tudo que você mandar, você corrige aqui, tá bom? Porque vocês têm um posicionamento muito premium, eu tenho certeza. Por isso que vocês estão aqui no Lapidário, senão vocês estariam em outro lugar. E tem muita técnica de negociação. E, na medida do possível, sem ser antiético, sem mentir, sem mudar a cultura da empresa de vocês, e colocando a cultura de que, se não tem venda, se não entra receita, não existe nada. Precisa entrar. Isso aqui é um e-book que a gente preparou há uns 3 meses atrás, se vocês quiserem, que é como vender mais sem investir em marketing. O pessoal de marketing fica bem chateado com a gente quando isso acontece. Mas é para vocês aprenderem a fazer segmentação de cliente, tá? Então, existe uma análise chamada... Não está abrindo? Que isso? Que isso? Me trollaram. Vou disponibilizar, mando para a Fernanda manda no grupo para vocês, tá? Já mando em PDF. Que isso? Nunca aconteceu. Exato. Que isso? Do nada. Vamos lá. Se hoje eu perguntar para os doutores, quem que é o melhor paciente de vocês? Quem sabe qual que é? Aí você tem que falar, depende, né? Que pergunta subjetiva é essa? O melhor paciente de vocês é quem sempre vai e quem foi há pouco tempo. Anota aí para vocês dividirem o paciente de vocês em 4 grupos. Chega dando esse dever de casa lá para o time, para eles fritarem a cabeça um pouco. Quem sempre vai e foi há pouco tempo, quando você voltar para o consultório e falar assim, estou com um procedimento novo, liga para ele, porque ele sempre vai. Ele é a primeira pessoa que vai comprar de você. Ele é o que a gente chama de advogado da marca. Embaixador. Quem ia muito, mas parou de ir, liga você para ele, que provavelmente ele está no seu concorrente. Quem foi há pouco tempo e foi a primeira vez, cria uma estratégia para você vender para ele começar a ir mais, para aumentar o LTV dele. E quem foi uma vez e nunca mais foi, pede para uma pessoa júnior do seu time ligar e entender o que aconteceu. Ou essa pessoa não tem dinheiro para seguir com vocês, ou foi problema de atendimento, normalmente. Foi há pouco tempo, mas foi a primeira vez. Eu fui no seu consultório semana passada, eu sou essa cliente. Eu acabei de ir, mas é a primeira vez que eu te conheço. Tá bom? Vender mais para ele ir mais vezes. De reter. Porque lembra, ela acabou de gastar meu CAC aqui, ó. Então, não deixa esse cliente solto. Porque você pode continuar com ele, aumentar o LTV dele. Para quem gosta de estudar, essa análise chama análise RFM. Você vai pegar o nome do paciente, RFM. Nome do paciente, as datas que ele foi e quanto ele gastou. Se vocês tiverem essa tabela, joga no chat GPT e pede para ele fazer essa análise para vocês. Análise RFM?
É recência, que é quantas vezes foi. Recência, a última vez que ele foi. Frequência, quantas vezes foi. E monetário, que é o quanto ele gastou. Quem falou, quem gasta mais é o meu melhor cliente? Nem sempre. Porque às vezes ele vai gastar 56 mil uma vez só. Aí tem um cara que de 15 em 15 dias gasta 10. Ele é melhor do que o que gastou 56. Os meus 3 livros que eu sou de cabeceira, acho que se vocês quiserem estudar e se aprofundar um pouco mais. O Corpo Fala, 80% da nossa linguagem vem da nossa linguagem não verbal. E Spin, se vocês lerem esse livro aqui, treinar o time todo de vocês em cima desse livro, estão muito bem. E o meu terceiro livro é o meu livro preferido, que é Negocie como se a sua vida dependesse disso. A vida é uma negociação, né? A gente negocia não ir na casa da sogra, ir na casa da sogra, mudar de carro, não mudar de carro. É de um ex-agente do FBI, que ele ensina como que ele negociava com os sequestradores. Então, é um livro muito legal. Ele bate de frente com alguns livros muito tradicionais de venda, como Chegar Assim, Bíblia da Venda. Então, é muito legal. Combinado? Alguma dúvida? Bem, se vocês forem fazer essa segmentação... Mário, eu fui fazer a jornada de crente, esqueci absolutamente tudo que você me falou. Meu time não conseguiu fazer, me chama lá no Instagram, que por incrível que pareça eu respondo mais rápido que o WhatsApp. E aí a gente vai trocando por lá. E aí, eu fiz uma pergunta quando eu comecei. A equipe de vocês comunica a efetividade da marca médica de vocês? E é a mesma resposta que vocês escreveram no começo? Quem mudou a resposta? Você gosta de pedir para escrever? Isso é nível de consciência. Eu mudei seu nível de consciência aqui. É isso que você tem que fazer com seus pacientes. Obrigada, gente. Muito